Epístola de Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao 22. Está aí no telão. Todos encontraram? Digo amém. Todos encontraram? Digo amém. Leiamos a palavra de Deus que nos diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura, a fé pode salvá-lo? E se algum irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E você diga amém. Então, o seu assento, um minutinho só. Eu acho muito linda esta leitura e o que Tiago, o apóstolo de Cristo, nos ensina a partir do versículo de número 14, acerca da fé sem as obras. E ele diz aqui que nada aproveita alguém apenas assegurar ou afirmar que tem fé, mas quando você olha para a sua vida, ele não tem as obras para que a sua fé seja então aperfeiçoada. E o que me chama a atenção é que Tiago, ele é contundente, ele não passa um pano quente. Ele usa aqui de tão grande veracidade que, se você não tiver no espírito, você vai dizer: meu Deus, Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. No versículo 9 ele diz: e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se você não tiver no Espírito, você não vai entender. Fala: poxa, Tiago diz aqui que só a fé não funciona. Só a fé não é válida. Tem que ter mais alguma coisa. E como entender o que Paulo escreveu, que pela graça sois salvos por meio da fé? Então não é através da fé que nós somos salvos? Sim, é através da fé. Mas todas as pessoas que têm uma verdadeira fé em Jesus, ela tem a sua fé juntamente com as suas obras. O homem não pratica boas obras para ser salvo, mas todo aquele que é justificado pela fé em Jesus Cristo, ele pratica boas obras. Então, você não é salvo para apenas ter fé. Eu tenho fé que vou para o céu, mas esta fé
está fazendo alguma coisa em favor da obra de Deus? Está fazendo alguma coisa em favor do seu semelhante? Você está ajudando alguém? Você está procurando, através da sua fé, demonstrar para Deus interesse em realizar a sua obra? Ou a sua fé não é funcional? Só que é sério. Ora, ele diz no verso 14: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Ele faz uma pergunta: o que aproveita? Se alguém falar que tem fé, só que você olha para a vida dele, cadê as obras? Não tem. Aí ele diz: porventura a fé pode salvá-lo? Só a fé única? Não. Por quê? Porque tem que ter fé, mas a demonstração da nossa fé, do nosso verdadeiro compromisso com Deus, vai gerar o quê? Os frutos. E os frutos são as obras dos justos. Os frutos. E eu vejo aqui o seguinte: primeiro, a crença, ou seja, a fé sem frutos não vale mais que obras mortas. A fé sem frutos não vale mais do que obras mortas. Ou seja, obras mortas. Não funciona. Se você falar que tem fé, mas quando alguém olha para você, não vê obras alguma. Então é uma fé que não funciona. A segunda coisa, que a crença dos demônios é uma ilustração de fé sem frutos. A crença dos demônios diz que os demônios creem e estremecem, mas quando você olha para o demônio, ele não tem frutos bons, só frutos maus. Outra coisa também, preste atenção: semelhantemente à fé intelectual, não experimental, ela sem obras é uma teoria, é teórica, ou seja, não adianta nada, não vai poder salvar ninguém. A gente não foi salvo, tá? Apenas para fazer uso da fé. A gente foi salvo também para praticar boas obras em Cristo. E aí Tiago, ele diz no verso 15: se algum irmão ou irmã estiverem nus ou tiverem falta de mantimento cotidiano, de comida, de alimento, algum irmão nosso, alguma pessoa, e não é, quando diz irmão aí, não é quer dizer só restrito na igreja, tá? O irmão é uma pessoa que está carente, e ela tem falta de vestimenta. Nesse frio agora, nesse inverno, ela precisa de abrigo, de cobertor, ela precisa de roupa e ela precisa de alimento. Mas aí Tiago diz: se algum de vós lhes disser, ide em paz. Você está vendo o problema dela, você está vendo a necessidade dela, você está vendo ela no frio sofrendo porque não tem um cobertor, não tem um agasalho, não tem um moletom, não tem uma roupa adequada, e às vezes seu guarda-roupa está forrado de roupa e você não faz nada por ela. Você tem fé desse jeito? Não tem. Tiago diz assim: se algum de vós disser, ide em paz, aquentai-vos. Não, como é que vai aquentai-vos? Ela está nu, está precisando de um cobertor, de uma coberta, está precisando de um moletom, está precisando de uma blusa de frio, está precisando de algo, ou alimento. Ele diz: e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Que proveito virá daí? Se você não fizer nada para ajudar essa pessoa, no que tange um alimento, uma vestimenta, que proveito virá daí? Que fé é essa? Não é estranho, irmão? E Tiago conclui, ele diz assim: assim também, verso 17, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Está vendo? O povo aí, o mundo diz que tem fé, irmão.
Mas a fé nossa é comprovada com as obras de justiça que nós praticamos, com as obras que Deus nos salvou, e elas são vistas também como frutos do Espírito. Por quê? Porque se conhece uma árvore, é pelos frutos que ela produz. Cadê os frutos? Então ele diz, olha, a fé sem as obras é morta. Aí ele diz, é um desafio aqui no verso 18, mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Tem crente, irmão, que ele não faz nada para a obra de Deus. E ele diz que tem fé. Não é fé salvífica. Não é uma fé que salva. Não é uma fé. Por quê? Porque ele não faz nada em prol da obra de Deus. Ele não ajuda, vê o pastor precisando de uma reforma, ele não estende a mão, sabe que a igreja ela é mantida pelas ofertas, pelos dízimos. Ele não faz nada. Cadê a fé desse camarada? Cadê a fé dessa pessoa? É Tiago que diz, mas dirá alguém, tu tens fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. E ele diz, e eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Quer ver se uma pessoa tem fé em Cristo? Olha para obras dessa pessoa, vê o tipo de fruto que ela está produzindo. Se tem frutos, e quando eu digo fruto, irmão, começa aqui dentro os nossos frutos. E aí, lá fora é uma extensão daquilo que a gente está vivendo dentro da igreja. É pelas nossas obras que nós vamos comprovar a nossa fé autêntica em Deus. E Tiago, ele diz, crê tu que há um Deus? Você crê que há um Deus? Você faz bem. Ele diz, você não está errado, você faz bem. Só que ele alerta, mas também os demônios creem. E os demônios creem, irmão, mais do que a gente. Porque eles creem e estremecem. Eu tenho até medo. Os demônios creem e estremecem. E a gente não faz isso, a gente só crê. Os demônios têm vantagem aí. Além de crer, ele estremece diante de Deus. Ou seja, a crença dos demônios é até maior do que a nossa. Só que não adianta você crer e você não obedecer. Entendeu? É semelhante à fé dos demônios. Os demônios crêem tanto que até estremece, só que nunca obedece a Deus. Aí ele diz, mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Ele faz uma pergunta, você quer que eu te comprovo? Disse Tiago, eu vou te afirmar que a fé sem as obras é morta. Aí ele cita quem? Nosso pai Abraão, que a Bíblia diz que ele foi justificado pela fé. Abraão se tornou, irmão, o nosso pai na fé. E ele fala das obras que Abraão praticou. Ele diz assim, porventura, verso 21, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Era uma obra de fé. Olha, sobe até o Moriá, ofereça Isaque para mim em sacrifício. Uma obra de fé. Aí ele diz assim, bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Diga assim comigo, pelas obras a minha fé é aperfeiçoada. É pelas tuas obras. Por isso que tem gente que é naufrágio na fé, porque não tem as obras. A gente não deveria,
fazer uma campanha para ajudar alguém, fazer uma campanha para levantar alimento, cestas básicas. Isso tinha que ser o modo de vida, o nosso modo de viver. Mas se não tiver algo para nos motivar a fazer alguma coisa para Deus, a gente não faz. Isso aí tem que ser o ritmo. Sabe que eu particularmente, eu sempre fiz isso. Entendeu? Sempre fiz isso. Eu dou as coisas, eu ajudo, eu sempre fiz isso. E nunca com o intuito de aparecer. Porque tem gente que faz para se aparecer. Tem gente que faz para se aparecer. Que dá as coisas para se aparecer. Mas tem aqueles que fazem, aí ele sai de cena. E aí Cristo aparece na vida deles. Quero te dizer que as tuas obras, pelas suas obras, a sua fé é aperfeiçoada. Se você não tiver obras, não adianta dizer que tem fé, porque a sua fé é morta em si mesma. Tá? Sabe que, às vezes eu penso, vamos ficar em pé já? Às vezes eu penso que tem crente que quando chegar lá no céu, irmão, e ele só vai ser salvo por um tris, tá? Olha lá, se conseguir. Mas vamos pôr nessa tese. Irmão, ele não vai ter galardão nenhum. É aquele que Paulo diz, todavia o tal será salvo como que pelo fogo. Porque ele não fez nada, ele não ajudou a igreja, ele não ajudou o pastor, ele nunca deu nada para ninguém, ele sempre quer aproveitar da situação. Tem gente assim, irmão. Hoje, eu sei que Deus tem me abençoado em todas as áreas da minha vida, mas aí às vezes eu falo para Ruth, vamos olhar para trás aquilo que nós já semeamos. Sabe por quê? Aquilo que você semeia lá atrás, ou que você está semeando hoje, é exatamente aquilo que você vai colher amanhã. Sabe? Se eu colho saúde, é porque lá atrás eu me desgastei e ainda estou pronto a me desgastar. Aí Deus diz, não, eu vou dar saúde para ele. A turma vai pensar que ele vai fazer 33, mas ele está chegando nos 70. E a turma vai achar que ele está 33. Sabe por quê? Você tem que, irmão, escute bem, você tem que semear. Você tem que fazer alguma coisa. Senão você vai ficar raquítico. Tá? Raquítico. Passou o que é o crente raquítico? É o crente anãozinho. Tá? É o crente anão, raquítico. É o catatauzinho. Catatauzinho de Jesus. Eu sou catatauzinho de Jesus. Eu não cresço de jeito nenhum. É o catatal. Tá? É o catatal, pequenininho. E tem uns que até gostam. Eu sou o mais pequeno lá na congregação. Sou mais pequeno, irmão. Nunca dei um testemunho, não deu, porque não se preparou. Mas Deus está te chamando para dar testemunho. Eu nunca preguei, eu sou pequeno. Por que você quer ser pequeno? Porque se você praticar boas obras, meu irmão, daqui a pouco, sem querer, você vai estar em evidência. Sem querer. Você não vai precisar mostrar, mas você vai estar querendo transferir tudo aquilo de bom que você faz para outras pessoas. Aprenda isso. As suas obras, ela vai aperfeiçoar a sua fé em Jesus. Diga amém se você entendeu. Olha, por que eu estou dizendo isso? A Thaís aí, o Mateus, eles idealizaram aí uma arrecadação de agasalhos, cobertores, moletom, roupas, né, de frio, cobertores, para ajudar os moradores de rua. E eu acredito que vai entrar tanto, Thaís, que além de vai dar para ajudar muita gente. Eu já trouxe aí, tem bastante coisa no carro. O irmão José Mário já trouxe, já está ali. O povo já começou a trazer. Isso é bom. Quer ver um trabalho que a gente fez lá em 96, aqui em Mongaguá? Sopão
para mais de 800 pessoas, com distribuição de roupa, de calçado, de móveis, cortando o cabelo de pessoas. Isso foi em 96, irmão. Vai passando depressa. Olha, era cesta básica que a gente ajudava, e era uma multidão, tá? Você vai ver aí que tem foto aí que é uma multidão de gente. Isso aí é só as mulheres cozinhando. Isso aí é só mulheres cozinhando. Numa cozinha industrial, só irmãs, e tem mais irmãs aí ainda que não apareceu na foto. Isso é sopão, e não era sopão uma vasilhinha não, a gente colocava um tanto assim, de sopão, entendeu? Olha, era uma multidão, a gente fazia barraca, sabe? Tem gente que às vezes não conhece a sua história, e não sabe o que você semeou, e isso era transmitido ao vivo, tinha canal de televisão aí, tinha Globo aí, tinha Rádio Anchieta aí transmitindo. O negócio era forte. O povo pegava de balde. O povo pegava de balde com cestas básicas e a gente trabalhando, roupa, tinha móvel, volta aquela foto lá. Tinha móvel, a gente dava móveis para a pessoa. Eu aluguei aqui no coração de Mongaguá um posto, um salão para arrecadação, e o povo levava tudo aí. E a gente 2 vezes por mês procurava os bairros pobres de Mongaguá e a gente fazia a distribuição. Vai lá, vai mostrando rapidinho. Olha, irmão, e era uma multidão. A irmã Naíra aí, essa aí a irmã Naíra já passou para o Senhor, tá? A mãe da Maria Lúcia, do pastor Zé Carlos, era tudo meus companheiros. Irmão, um trabalho lindo. Isso aí é o centro onde a gente arrecadava, aqui na Marina. Entendeu? Tem uma equipe aí, tem uns irmãos que fazia parte da ABM, isso é a diretoria da ABM, Associação Beneficente Mongaguá, ABM, era um braço assistencial da igreja, e a gente fazendo a obra de Deus. Mostra mais aí rapidinho, tinha até canal de televisão que vinha, volta lá para você ver. Canal de televisão, a turma vinha para ver o que nós estávamos. Isso lá em 96, irmão. Então a gente vem semeando aqui em Mongaguá há muito tempo. E eu não. Aí está a diretoria. Pastor Zé Carlos, fundou aqui o Belém, pastor Elias Pereira da Silva, João Carlos, que ainda mora aqui, e o Benedito Biasotto, era o segundo tesoureiro. Entendeu? Tinha o José Inácio também, que foi vereador nessa cidade 3 vezes. A gente atendia muita gente, sabe? Olha, irmão, a gente sempre trabalhou para ajudar as pessoas. Então, faça isso, irmão. Eu não estou mostrando isso para mim, não. Eu estou compartilhando algumas fotos que eu tenho, só para as pessoas verem a história, para seguir exatamente, irmão, tá? E você começar a semear na vida das pessoas, você praticar as boas obras, porque quando você faz o bem para uma pessoa, todo o bem que você faz voltará para você o dobro daquilo que você fez. Amém? Vem cá.